Que Deus tenha misericórdia de todos nós e venha tocar na vida daqueles que são sinceros, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede dele, aqueles que estão em busca da verdade. Que o Espírito Santo os alcance neste dia, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pois é, você que está me ouvindo, assistindo nesse momento, talvez o seu sofrimento seja tão amargo, tão cruel, seja tão difícil, que você diz para si mesmo, você não fala para ninguém, mas você fala para si mesmo, dizendo, minha vida não tem mais jeito, não tem mais jeito, não há solução para mim. Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus não existe. Porque não é possível. Como é que pode? Se Ele existe, Ele deve estar me vendo e vendo essa situação que eu estou sofrendo, que eu estou penando. Só que você não se deu conta do que está escrito. E o que está escrito, que foi falado pelo próprio Deus em resposta a pessoas como você, que está falando que não tem mais jeito, ele diz o seguinte, olha só, preste atenção, olha só o que está escrito. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode uma mulher, em outras palavras, pode uma mulher, uma mãe, se esquecer do filho que mama, que ainda mama? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nada. Ele não esqueceu de você. Por isso mesmo que você está assistindo essa programação agora. Você está nos assistindo nesse momento, sabendo agora que Deus não se esqueceu de você. Qualquer que seja a sua situação crítica, qualquer que seja a sua situação física, doença, enfermidade, problemas econômicos, familiares, problema sentimental, por pior que seja a sua vida, não importa se você é católico, é espírita, é evangélico, macumbeiro, se você é budista, se você é muçulmano, judeu, não importa. Não importa a sua religião. Também não importa para Deus também a sua condição espiritual, se você é pecador ou se você não é pecador. Não importa se você é aquela pessoa fiel, religiosamente fiel ou não, não importa. Não importa se você é bandido ou é mocinho. Não importa. Não importa se você já matou, se você deixou morrer, se você foi mau, se você foi perverso, cruel, não importa, nada disso importa. O que você tem que saber é que Deus não se esqueceu de você. Isso é uma coisa. Segunda coisa que você tem que entender. Deus te deu uma fé. Ele te deu uma fé para que você pudesse usá-la em benefício próprio. Ele te deu a fé como te deu os pés para você caminhar. Ele nos dá a fé como nos dá os olhos para verem. Ele nos dá a fé como ele nos dá as mãos para pegar. Ele nos dá a fé como nos dá a vida, o ar para respirar.
Até os maus, Deus abençoa. Até os maus, Deus é bom para com os maus. Porque eles respiram o ar puro que é de Deus. Eles curtem o sol que é de Deus. Não foi o homem quem criou o sol, não foi o homem quem criou o oxigênio que a gente respira. Não foi o homem que criou a natureza. Deus nos deu tudo, mas, sobretudo, Ele nos deu a fé. Ele deu a fé para mim, deu para você. Aí você diz assim, ô bispo, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas eu já orei tanto, eu já jejuei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já paguei promessas, enfim, eu já fiz das tripas coração e a minha vida não muda. Sabe por que não mudou? Porque você não fez a terceira coisa. Qual é a terceira? Qual é o terceiro passo? O primeiro passo é que Deus não esqueceu de você. O segundo passo é que Deus lhe deu fé. O terceiro passo é que você ainda não esboçou essa fé. Você não manifestou essa fé. Você talvez tenha orado, você talvez tenha sido religioso, mas você não agiu a sua fé. Você não tomou uma atitude de fé. E sabe qual é a atitude mais forte de fé que existe? É o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa se curva diante de Deus, se ela se ajoelha ou não, não importa, o importante é o seu interior. Se dentro dela, ela diz, oh meu Deus, eu nem sei por que eu estou aqui, porque eu estou vivo, nem sei o que eu vim fazer nesse mundo. Mas se o Senhor existe, e se o Senhor existe, o Senhor está me vendo. Se o Senhor existe, está me vendo e me ouvindo, tem compaixão de mim, que eu já não aguento mais essa situação. E eu sei, e eu reconheço que só o Senhor é Deus. Eu reconheço que só o Senhor é Deus, porque eu já fui em tantas igrejas, eu já fui em tantas religiões, eu já invoquei tantos deuses. Eu invoquei Deus de papel, de prata, de ouro, de bronze, de pedra. Eu invoquei Deus de gesso. Eu invoquei Deus de tudo quanto é jeito. Mas nunca invoquei o Deus que é espírito e verdade. Nunca. Mas agora, de forma sincera, eu me rendo a Ti. Eu me arrependo da vida errada que eu tenho vivido. E eu te peço, tem compaixão de mim agora e me tire desse vale, desse fundo de poço. Eu estou no fundo de poço, não tem mais para onde descer. Minha amiga, meu amigo, Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, que Ele tem reservado para pessoas como você a fé. Deus tem prometido a fé e a herança dos seus filhos para você. Veja só o que diz o texto sagrado, olha só. Porventura não escolheu Deus aos pobres. Porventura Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Quer dizer, Deus lhe tem dado fé para que você possa ser rico na fé. Você sabe, rico na fé é rico em todos os sentidos. Você ser rico na fé é ser rico do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o espírito da fé. E quando você recebe o espírito da fé, que é o Espírito Santo,
Não há mais nada impossível para você. Nada, absolutamente nada é impossível para você. Até as montanhas vão obedecer à sua palavra. Mas é preciso que você haja essa fé. Para que a montanha possa obedecer à sua voz, você tem que falar, não é? Para que a figueira possa secar, você tem que falar com ela. Jesus falou com a figueira, ela secou. Quer dizer, ele usou a fé, poder da fé. Ele tem dado a você o poder da fé para mudar essa situação que está aí. Não fique lamentando, não fica choramingando, contando as suas misérias para os outros, pensando que a comiseração das pessoas vai fazê-lo melhor. De jeito nenhum. Não adianta você fazer isso. Não adianta. Quanto mais você conta para os outros as suas misérias, quanto mais você fica mendigando favores de fulano, beltrano, cicrano, quanto mais você fica contando com o governo, você fica contando com os outros, mais você vai se afundar. Porque você não contou ainda com Deus. Você não dependeu dele. E depender de Deus, contar com Deus, é agir a fé, é falar com ele. Ó Deus, eu não vou falar para a figueira, eu não vou falar para a montanha sair daqui, para o mar, nada disso. Eu quero que esse mal que está na minha vida, essa vida imprestável, miserável, que eu tenho vivido, que ela seja removida. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida nova. Eu quero ter o direito de viver uma nova vida. Porque eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais. Então, é essa a oração que você tem que fazer. Daqui a pouco nós vamos fazer oração e você vai orar conosco, tá bom? Você vai orar conosco e Deus vai visitá-lo. Aí onde você estiver. Seria bom que você procurasse até um lugarzinho, um cantinho assim, bem reservado, longe de tudo e todos, para você ficar mais à vontade com Deus, tá bom? Vai reservando um lugarzinho aí escondido para você orar comigo. Agora, se não conseguir esse lugarzinho reservado, não faz mal. Você vai concentrar a sua fé da mesma forma, vai fechar os seus olhos, daqui a pouco, quando nós orarmos. E aí, você vai falar com Deus, isso que eu estou falando com você. Eu dei a dica para você, eu dei o segredo para você, eu dei o mapa da mina para você, eu dei a receita para você. Agora você tem que fazer o bolo. Você tem que fazer o seu bolo. Cada um tem que fazer o seu próprio bolo com a fé que Deus nos tem dado. E tem mais, tem mais. Deus permitiu essa situação aí que você está vivendo para você chegar nesse ponto aí de humilhação, de dor, de humildade e invocá-lo com fé, com certeza, com convicção, com disposição, com petulância. É isso mesmo. Essa é a fé. A fé é assim, ela se manifesta de forma violenta, ela se manifesta de forma bruta, mas ela traz resultado. Você vai ver agora o testemunho dessa criatura que teve uma experiência dessa natureza com Deus. Vamos ouvi-la. Meu nome é Carolina, eu tenho 29 anos, sou designer de interiores. Eu cheguei na igreja e completamente destruída. Eu cheguei com uma depressão profunda, cheguei com vícios, com traumas, com um vazio enorme que eu achava que nada era capaz de preencher e uma busca incansável de ter uma alegria, de realmente ter paz. A partir dos meus 10 anos, eu era uma criança gordinha e aí eu comecei a fazer acompanhamento médico, né, porque eu precisava emagrecer. Desde então, fazendo acompanhamento médico, eu tive que me submeter a medicamentos, que na época seriam medicamentos naturais. E dessa forma, eu passei 18 anos sendo dependente. Nesses 18 anos, eu sofri muito. Eu tive todos os transtornos alimentares, eu passei por eles. Então, dos meus 10 aos meus 14 anos, eu fazia dietas
tomava medicamentos e começou uma vaidade, uma busca incansável pelo um corpo perfeito. E aí eu decidi que eu queria o mesmo corpo que elas tinham. Eu queria ser como aquelas meninas que apareciam na TV, que apareciam na revista. Eu entrei num processo de anorexia. Eu desconhecia completamente, era algo que eu nem imaginava que existia, mas eu fui emagrecendo muito rápido. E emagrecendo muito rápido, eu cheguei a 32 quilos. Eu dormia porque eu não tinha mais forças, assim, eu me sentia muito fraca. Eu comia e eu cheguei a um ponto que o meu almoço foi uma folha de alface, um pedaço de tomate e um corte de carne. Um corte é um quadradinho de carne mesmo, assim. Eu cheguei a um ponto que eu tomava 2 dedos de água e eu já sentia que o meu estômago estava cheio. Aí eu entrei no processo de bulimia, que é o comer compulsivamente e você continua com esse mesmo desejo, o desejo do corpo perfeito, mas você sempre está ali numa busca incansável e uma ansiedade que não tem fim, e aí você come. Comeu, quando você está terminando de comer, você já está pensando no que você vai comer novamente. Então, eu passava o dia em função disso, de comer, e aí chega uma hora que você está muito cheia e você fala, eu não posso ficar com isso dentro de mim porque eu vou engordar, então eu vou vomitar. Aí eu corri e vomitava. Muitas vezes, eu já comi sentada no chão do banheiro, comia chocolate, comia qualquer coisa que eu escondia e ali eu já colocava o dedo na garganta para vomitar. E aí você decide, de uma forma cruel, começar a sacrificar o seu próprio corpo, né? E aí eu cheguei numa fase entre bulimia e anorexia que eu tomei 48 laxantes. Eu cheguei ao extremo. Eu passei de 52 quilos, né, para 88. Eu cheguei a usar calça 46. E a minha mãe ficava desesperada, porque ela não sabia mais o que fazer. Até que falaram para ela, né, de uma psiquiatra que era especializada em compulsão alimentar. E aí a minha mãe falou assim, vamos lá. E mais uma vez a gente foi buscar ajuda. E aí quando eu cheguei lá, ela passou diversos antidepressivos, diversos remédios tarja preta. Foi quando a minha mãe comentou. Ela falou assim, o que você acha de você fazer uma lipoaspiração? Então, depois da cirurgia plástica, a minha busca pelo corpo continuou, mas de uma forma diferente. Agora eu queria ser a garota malhada. Eu queria ter o corpo malhado, eu queria que as pessoas me conhecessem pelas minhas formas. Então, eu comecei a malhar muito e eu fiquei realmente com o corpo transformado. Então, mesmo com a minha casca, né, o meu corpo muito bonito, as pessoas me elogiando, o meu corpo chamava atenção, né? Eu ainda me sentia completamente vazia por dentro. Eu me sentia inferior. Ali dentro de mim, eu ainda chorava muito, 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 muito. E às vezes a minha mãe entrava no meu quarto e ela falava assim, por que você está chorando? Eu falava, eu não sei. Muitas vezes isso aconteceu. Eu não sabia. Mas dentro de mim era um buraco, era uma dor que não tinha como explicar. Eu procurava em tudo, assim, eu já cheguei a ter pensamentos de sumir, de desaparecer mesmo, assim. E aí, um dia, eu estava deitada assistindo televisão, chorando muito no sofá da minha casa, com uma dor de cabeça enorme. E aí, eu zapeando, né, passando de canal por canal, eu vi um programa da igreja. E aí, ali, um pastor falava, e quando ele foi na câmera, que ele falou bem forte, assim, tudo isso que você está passando pode mudar. Eu parei assim e aquilo entrou dentro de mim. Aí ele falou assim, se você crê, agora pega um copo com água, coloque aí na frente do seu televisor e nós vamos fazer uma oração. E todo esse mal, ele vai ser arrancado. E aí eu peguei esse copo com água e orei junto com esse pastor. Não sabia orar, não entendia nada. Mas eu queria paz, eu queria me sentir bem naquele momento. E eu bebi daquela água. E na hora que eu bebi daquela água, a minha dor de cabeça foi embora. Aquele peso que eu estava sentindo saiu. Eu fiquei calma. E aí, ali, eu fiquei com vários pensamentos, assim, na minha cabeça. Eu falava, nossa, eu na Igreja Universal. Porque eu achava que todo mundo
que via numa igreja evangélica era crente, era louco, era aquele povo que ficava nas praças gritando com a Bíblia na mão e andava com saia até o pé e ficava carregando a Bíblia embaixo do braço. Então eu falava assim, não, eu jamais vou entrar numa igreja evangélica, esse povo é louco, fica gritando, aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu sempre criticava muito, também por causa da parte financeira, né? Porque eu via, assim, os comentários nos jornais, nas revistas falando, e falava que o bispo Edir Macedo tomava banho numa banheira de ouro. Então, eu me contaminei muito com aquilo. E eu nunca imaginei que um dia eu ia chegar dentro da igreja. Mas, mesmo assim, eu precisava tanto que naquele dia eu não olhei para o lado. Eu fui na igreja. Eu cheguei na igreja... Já tinha começado a reunião, acho que já tinha passado uns 10 minutos, era um dia de concentração. E eu cheguei e estava muito cheia. E eu já comecei a chorar, na hora que eu entrei ali, porque eu senti uma paz. E eu comecei a chorar muito. E aí, na hora, ele falou assim, você que quer uma oração, você que precisa de ajuda, vem aqui na frente. Eu não olhei para nada, a igreja estava lotada. Eu não olhei para ninguém. A minha mãe olhou para mim e falou assim, vai lá, pode ir. E eu fui. Mas eu chorei muito, 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 muito. Eu me lavei ali na frente. Eu chorei muito, muito. Eu não estava preocupada se as pessoas falavam que se você fosse lá na frente, uma pessoa ia colocar a mão na sua cabeça e te levar para uma salinha e ali ia fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Eu não me preocupei com nada, 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 nada. Eu só queria ter paz. Eu só queria sentir felicidade, só queria arrancar aquela dor, aquele vazio, aquela angústia de dentro de mim. E aí, quando eu voltei para o meu lugar, eu abracei a minha mãe e eu sorria. E aí começou a minha busca. E aí eu, participando das correntes, indo nas reuniões, deixei de lado assim, tudo que falavam. E aí começou de fato a minha entrega. Eu renunciei tudo, 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 tudo. Eu renunciei amigos, eu renunciei saídas, eu renunciei tudo que eu tinha, assim. Eu me entreguei de fato e de verdade. E foi tão forte que, quando eu me batizei nas águas, eu encontrei um amigo. E ele olhou para mim e ele falou assim, nossa, você está diferente, tem um brilho no seu olho hoje, você está diferente. E ali eu me alegrei, eu tive a certeza que eu estava no caminho certo. Depois que eu cheguei na igreja, eu tive o melhor sono da minha vida. Eu comecei a me libertar daqueles traumas, daqueles medos, daqueles complexos. Eu fui curada de todo esse vício, de todo o remédio, de toda a compulsão. Eu fui curada de tudo. A minha transformação já começou ali, mas eu queria mais, eu queria muito mais, porque eu via ali o homem de Deus falando, eu via as pessoas falando, né, que a única garantia que você tinha era com o Espírito Santo dentro de você. A única garantia que você tinha de não voltar mais para aquilo, de ter uma vida completa, de ter realmente paz, de ter alegria, uma alegria sobrenatural, que em meio a todas as dificuldades, problemas, guerras que você passasse, você ia ficar bem, era com o Espírito Santo. E ali eu falei, é exatamente isso que eu quero. E eu comecei a buscar incansavelmente. E mesmo trabalhando, eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, eu preciso do teu Espírito, é a minha garantia, a minha salvação. Eu não quero voltar para onde eu vim, eu preciso do Senhor dentro de mim. E aí eu lembro que, no dia que eu fui batizada, eu saí do trabalho, eu estava muito cansada, os meus pais estavam doendo. E aí eu cheguei na igreja, sentei lá atrás, coloquei minha mochila no chão, me preparei de fato para aquela reunião. E ali eu cheguei bem tranquila, me sentei, falei para Deus que eu precisava dele, eu precisava do Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar, começou a busca, começou a reunião e eu falei, hoje nada vai me atrapalhar, hoje nada vai me atrapalhar. E aí o meu sapato estava incomodando porque os meus pés estavam doendo. E aí eu tirei os meus sapatos, fiquei bem confortável e comecei a buscar. E de repente, assim, veio aquela alegria, aquela paz, aquela felicidade, assim. E aí eu intensifiquei a minha busca e comecei a louvar, adorar. E pronto, aí ali eu já saí diferente. E ali eu tive a certeza que tudo que eu
busquei a minha vida inteira e nos 18 anos que eu sofri com os transtornos alimentares, com os meus complexos, com as frustrações em relacionamentos, com os meus complexos de inferioridade, com todos os traumas, eu fui lavada, eu fui limpa, não importava mais nada. Eu não queria saber se as pessoas falavam de mim, eu não queria saber se eu estava na Igreja Universal, eu não queria saber de nada, eu queria saber o que eu tinha recebido. Porque ali eu tive a certeza que a paz que eu tinha, a alegria, o meu interior era o mais importante. O meu corpo estava nem aí. Hoje, eu sou uma nova Carolina. Eu posso dizer assim com toda certeza. Eu sou uma Carolina segura. Eu sei exatamente o que eu quero. Eu tenho certeza nas coisas que eu faço, eu não tenho mais as dúvidas e mais os medos que eu tinha, não tenho mais os meus altos e baixos de bipolaridade, eu não tenho mais as minhas crises de choro, eu não tenho mais a impaciência, a arrogância que eu tinha. Eu não sou mais aquela pessoa fútil, mesquinha, que só pensava em si mesmo, que só pensava em coisas materiais, não. Hoje, tudo isso deu lugar a um domínio próprio, que é o que me traz essa segurança. Hoje, pode passar o que passar, pode vir o que vir. É difícil, mas a gente permanece bem, a gente permanece firme. Agora nós vamos ouvir mais um testemunho de uma pessoa que foi vítima, um jovem que foi vítima do fake news. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Luiz, tenho 23 anos, sou comerciante. E eu realmente odiava a Universal, odiava todo o trabalho da Universal. Acreditava que a igreja, né, a Universal, era uma farsa e eu me alimentava das notícias que eu via na internet. Vídeos, postagens em blogs de baixa confiança, mas eu tomava aquilo como verdade e, não bastando isso, eu também buscava compartilhar. E buscava o máximo de pessoas possível para falar, isso é mentira. Além de prejudicar a mim mesmo, eu tentava levar as pessoas junto comigo. Então, eu podia ter buscado a informação, né, para ver se realmente, se aquela notícia que eu estava lendo era verdade. Só que eu não buscava, que é o que todo mundo faz. Então, eu lia, era verdade, eu acreditava e acabei levando isso para mim. Não buscando a informação, né? Mesmo hoje com os sites, com os blogs, com os vídeos, eu não ia atrás. Até mesmo antes de entrar para a igreja, eu não tinha acessado nenhum canal de comunicação da igreja, eu nunca tinha acessado nenhum blog, nenhum canal no YouTube, nada. Então, para você ver que eu realmente era 100% baseado no que eu via na internet. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja... A primeira palavra que vinha na mente quando eu falava do bispo, raiva, seguido de ele é ladrão, não presta, realmente era um ódio, né? E acho importante colocar uma observação que, além de ter um ódio contra a instituição Igreja Universal, eu também estava muito longe de Deus, então era aquela coisa bem complicada, né? Eu me dizia ateu, eu era ateu, né? Dizia que Deus não existia, então que a igreja realmente era uma farsa, né? Eu cheguei a ter tanta raiva de Deus, né, que eu não acreditava, e da igreja, que eu cheguei até a colocar fogo numa Bíblia, no momento de raiva, né? Porque eu tinha ganhado essa Bíblia da minha então namorada, hoje é noiva, né? Nós vamos casar daqui 3 meses, e essa Bíblia que ela me deu para me evangelizar, eu com raiva, eu coloquei fogo. O que me levou à igreja foi acreditando nessas fake news e a vida por água abaixo, né? Então, eu mesmo muito novo, eu passei por uma situação bem ruim financeiramente, né? E a vida foi caindo, perdi uma empresa, né? Eu mesmo muito novo, eu já tinha uma empresa, eu perdi essa empresa, faliu. E foi através disso que a minha cabeça foi mudando, Deus mesmo foi trabalhando e, por incrível que pareça, fui buscar ajuda numa igreja universal. Foi a primeira sensação que eu tive quando eu cheguei na igreja, foi essa: quanto tempo perdido. Porque eu penso assim, se eu tivesse, naquela época das fake news, de acreditar naquilo, se naquela época eu tivesse buscado e visto que não era isso, se naquela época eu tivesse me apegado a Deus, eu não teria passado nada do que eu passei, né? Então, a primeira reação foi de o tempo que eu perdi e depois aquela sensação de culpa por ter julgado, né, o Bispo Macedo, por ter julgado todos os pastores, né? Eu tinha raiva do pastor. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca vou me esquecer, foi numa quinta-feira
E eu tinha, essa empresa que eu tinha era próxima, né, da igreja, já estava praticamente falida, estava aberta só de portas abertas mesmo, né? Então, eu saí lá da loja, entrei numa igreja todo sem graça, tinha um pastor, e eu com aquele remorso ainda tinha um pouquinho daquela coisa, né? Mas foi esse pastor que falou comigo, que me deu aquela palavra, que me levantou, que falou, meu, vem aqui que a gente vai te ajudar. Daí pra frente eu comecei e minha vida foi transformada, realmente mudou totalmente. A Igreja Universal que eu tanto critiquei, que eu tanto falei mal, que eu tanto procurava denegrir, hoje foi quem me ajudou, foi quem transformou, né? E hoje eu defendo com garras e dentes, né? De ateu, firme na fé, acredita em Deus, né? Confia em Deus. Deus, Ele transformou a minha vida, né? Então, eu tenho certeza que Deus existe porque Ele transformou a minha vida, né? Então, isso é grandioso. Eu convido a você que é ateu, que está me assistindo, a vir a uma reunião, a conhecer, não só acreditar no que você vê por aí, mas vir numa reunião, assistir uma reunião aqui no Templo de Salomão ou na Universal mais próxima. E se pelo menos se não quer assistir uma reunião, assista ao filme do Bispo, filme Nada a Perder, porque através do filme você também vai ter uma noção do que é o trabalho da Universal, do que o Bispo passou, a guerra que ele passou, você vai entender um pouquinho melhor esse trabalho e as lutas que ele passou para chegar aqui hoje, onde a Universal chegou, né? É muito. Eu vejo essas pessoas falando assim, eu odiava o bispo, eu tinha um ódio da Igreja Universal. E eu nunca ouvi falar, nunca vi a figura dessas pessoas, e elas muito menos de mim. Ou melhor, elas me viam, mas não me conheciam. E me odiavam por causa de beberem de notícias falsas. Fake news são notícias falsas. Então, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento precisam usar a cabeça, raciocinar. Não coma na mão dos outros, coma com as suas próprias mãos. O que eu quero dizer é o seguinte: pense, raciocine, avalie, pese. Então, você pode imaginar como a mídia tenta denegrir o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Por que as pessoas de graça me odeiam? Normalmente a pessoa odeia outra pessoa por um motivo, não é? Não é verdade? Você odeia uma pessoa por um motivo. Ela fez alguma coisa, pisou no seu calo, é ou não é? Mas eu não. Eu era ou tenho sido odiado por pessoas que jamais eu conheci, jamais fiz alguma coisa má para com elas. Jamais. Mas elas, às vezes, odeiam com ódio cruel, de fato, de verdade. Mas por quê? Por que nos odeiam? Porque as notícias falsas trazem para as pessoas que acreditam o espírito do mal, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito do diabo. Essa é a realidade. Então, a pessoa fica possuída por aquele espírito e ela passa a me odiar a igreja, sem nunca ter vindo na igreja. Nós vamos nos preparar para a oração daqui a pouquinho. Disse o Todo-Poderoso: haja luz, e ouve-los. Tudo que somos, o equilíbrio da natureza, o ar que respiramos, todo o nosso universo e o próprio ser humano foram criados com um único poder: o poder da palavra. E tudo que era em trevas se tornou em luz. Que os céticos e incrédulos digam que não. É a mesma e santa palavra de Deus e que se mostra como sendo a direção única para este mundo que jaz nas trevas. Se você vive em trevas e está cansado da vida que tem levado e quer encontrar a luz para os seus caminhos, siga a direção, os ensinamentos
e a prática que vem da Palavra de Deus. E então, passe não apenas a experimentar, e sim a viver à luz de uma nova vida. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a Palavra de Deus. Meu nome é Priscila, eu tenho 32 anos e assim eu vim de uma infância muito boa, né? A minha estrutura familiar sempre foi muito boa, os meus pais sempre procuraram dar de tudo possível para mim, uma boa escola, né? Tudo que uma jovem precisava ter, eu tinha. Muito amor, muito carinho, muita atenção, sempre tive isso. Mas isso não me impediu de desenvolver muitos problemas dentro de mim. Um deles que foi muito presente era a depressão e o desejo de suicídio, que era muito grande. Eu tinha uma angústia profunda dentro de mim. Eu ficava no meu quarto horas, chorando. Eu ficava, meu Deus, agora eu vou lá no banheiro, eu vou tomar todos os remédios que tem na gaveta e vou acabar com isso. Ou hora eu pensava, eu vou na cozinha, eu vou pegar uma faca, eu vou cortar meus pulsos e vou terminar com isso, porque eu não aguentava mais. E aí veio um diagnóstico muito surpreso para mim na época. Eu não esperava de maneira nenhuma. A minha avó vinha sofrendo de um câncer muito agressivo, era um câncer maligno e muito raro. E ela sofreu uma metástase e ela ficou muito debilitada. E ela chegou a ficar assim muito ruim em fase terminal já. A minha mãe foi diagnosticada com a mesma doença, no mesmo local que a princípio tinha acontecido na minha avó. E eu era jovem ainda na época, adolescente. Naquele mesmo período, eu também fui diagnosticada com a mesma doença. Só que quando veio o diagnóstico da possibilidade verdadeira da minha vida acabar, adolescente, aquilo me assustou, porque dentro de mim, a minha alma sabia da realidade que ela ia encontrar, né? Porque quando os pensamentos vêm, eles vêm maquiados, eles vêm transformados numa coisa boa, sendo que não é nada daquilo. Mas quando a realidade bate, né, a gente desperta, eu despertei. E a minha mãe, ela já frequentava as reuniões da Igreja Universal, ela já vinha lutando por mim, já vinha fazendo correntes, já vinha, né, orando. E através da fé dela eu fui curada, mas nem isso me levou até a igreja. Isso não me fez me quebrar para reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu tinha muito preconceito contra o Bispo Macedo e os pastores, porque eu escutava muito falar mal sobre a índole, sobre o caráter, né, que eles eram ladrões, que eles eram estelionatários, né, que eles trabalhavam na mente das pessoas, fazendo uma lavagem cerebral para tirar o dinheiro delas. Mas chega uma hora que dentro de você já não consegue mais administrar aquela tristeza, você já não sabe mais onde colocar ela. Já não tem mais música que te preenche, não tinha livro de autoajuda, não tinha outras experiências com outras religiões, com outras crenças, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. E quando eu menos esperei, estava eu lá dentro de um templo da Igreja Universal, sendo socorrida, sendo ajudada de uma maneira ímpar, como só o próprio Deus, através da Igreja Universal, pôde fazer comigo. E nenhum outro lugar conseguiu, nenhuma outra ajuda, nenhuma outra palavra tocou tão forte dentro de mim como o que eu ouvi dentro da Igreja Universal. A paz que eu sempre busquei, ela tomou conta de mim, foi muito forte. E foi aí que eu decidi me entregar para Deus de fato e de verdade. Eu abandonei tudo, não foi ninguém que me pediu, eu não fui forçada por ninguém. Foi uma decisão e foi a melhor decisão da minha vida, porque eu deixei tudo de lado. Eu fui me entregando, eu decidi me batizar nas águas, né? Eu larguei tudo aquilo que eu sabia que era errado, todas as mentiras que eu contava, todas as amizades que eu sabia que não me acrescentavam em nada. Tudo mesmo, realmente, eu deixei tudo de lado. E ouvindo sobre o Espírito Santo, me despertou um desejo enorme de conhecer quem era a pessoa do Espírito Santo. Eu orei, eu orava, eu jejuava, eu participava das vigílias que tinham na igreja, eu fazia propósitos entre eu e Deus de jejum, de oração.
eu queria me alimentar da palavra de Deus. Mesmo no começo eu não entendendo muita coisa, mas eu buscava ouvir a voz de Deus através da palavra dele. Então foi uma busca muito intensa. E num domingo de manhã, no momento da busca, o pastor disse: se preocupe apenas em falar para ele o quanto você o ama. Não se preocupe em sentir nada. Foi o momento mais glorioso da minha vida, porque eu realmente disse para o Senhor Jesus o quanto eu o amava, o quanto Ele é importante na minha vida. E naquele mesmo momento, uma certeza muito grande invadiu o meu ser, uma alegria. Realmente dá vontade da gente sair falando dele para as pessoas, porque é uma experiência única, que não existe alegria lá fora, não existe momentos, não existe nenhum relacionamento que possa sequer se comparar ao conhecer a presença de Deus, a conhecer o Senhor Jesus, a receber o Espírito Santo. É muito forte. Hoje eu sei que Ele está comigo, eu não me sinto sozinha. É muito glorioso porque eu não me sinto sozinha, eu não me sinto triste, eu não me sinto vazia. Aquela angústia, aquela tristeza, ela não faz mais parte do meu interior. Eu quis sair contando para todo mundo, né? Lá já naquele momento na igreja, eu já saí contando para todo mundo que eu tinha recebido o Espírito Santo. E as pessoas realmente de fora olhavam para mim e falavam: você está diferente. Nossa, eu não sei o que aconteceu, mas você está diferente. E é esse desejo, porque nasce um desejo muito grande de falar de Jesus para as pessoas, um amor pelas almas, uma vontade de servir a Deus, porque você quer que aquilo transborde de dentro de você e atinja as pessoas que estão ao seu redor. Aquela prepotência saiu, aqueles pensamentos negativos, todo o desejo de suicídio, a angústia, a depressão, a tristeza, tudo aquilo que era de ruim saiu e deu lugar à alegria, a verdadeira alegria, né? O Espírito Santo é tudo na minha vida. É mais importante do que o ar que eu respiro, porque mesmo que se um dia vier me faltar o ar, o Espírito Santo, eu sei que eu vou para os braços dele, eu sei que eu estou com ele, eu sei que ele está dentro de mim. Então ele é tudo, ele é a razão da minha vida, ele é meu alicerce, é a minha força, é a minha alegria, é a minha vida. Nós vamos entrar em oração agora. E você vai pesar, você vai avaliar, você vai analisar a minha oração, que não é oração lida, não é decorada, que não é uma oração repetitiva. Você vai pesar esse espírito. E se não acontecer algo diferente com você, você já pode notar que eu não sou de Deus, eu sou um falso profeta. Vamos ver agora, vamos falar com Deus. Em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu entro na Tua presença em favor dessas pessoas que estão me ouvindo, desesperadas, aflitas, pessoas que estão desorientadas, em dúvida, com medo, depressão, doentes, enfermas. Há pessoas que estão talvez até pensando em suicídio. E só tem um jeito, meu Pai, o Senhor responder a minha oração agora, nesse momento, enquanto nós falamos contigo, para que essa criatura não venha cometer esse ato, para que essa criatura seja livre, liberta dessa força do inferno que tem atuado na vida dela. Eu peço que, neste instante, o nome do Senhor Jesus seja eficaz na vida de todos quantos estão orando conosco. Todos que oram comigo manifestam a fé, esboçam a fé. Então tem que acontecer uma resposta. Ó, meu Pai, eu sei que o Senhor não é mágico, o Senhor não faz mágica, mas o Senhor nos dá a fé consciente, a fé inteligente, para que a gente venha pedir a Ti, clamar a Ti, suplicar
para que o Senhor faça a tua vontade em nossas vidas, porque esta vontade é a melhor que existe para nós. Então, meu Pai, faça acontecer nesse instante uma novidade de vida nessa criatura, porque é no nome do Senhor Jesus que nós ministramos a saúde dela. Ela seja liberta, seja curada, seja livre dessa maldição que está na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.